Minha mãe, como eu tava falando, minha mãe ela já era muito independente, ela já era uma mulher muito bem de vida, assim, sabe? Eu lembro que ela, antes de conhecer meu pai, ela já era, assim, a dona Clair, né? Então, assim, ela morava numa casa muito boa, uma casa muito bonita, numa avenida principal da cidade, inclusive foi a casa onde eu nasci. E então, assim, a mãe é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que eu tive a melhor mãe que eu poderia ter na vida. Não poderia ter tido outra, porque ela sempre me compreendeu. Ela sempre entendeu aquilo que eu queria. Embora ela não seja uma artista, ela não sabe nem como lidar com isso. Mas desde pequeno, assim, eu lembro que eu pedia coisas absurdas de presente de aniversário e a mãe, com toda a sua generosidade, me dava, mesmo que fosse contra a vontade dela. Com 2 anos de idade, a gente se muda para Balneário Camboriú. Eu tinha 2 para 3 anos, ou seja. E é ali que começa toda a minha história. A história da minha vida. Eu comecei a estudar, estudei em escola pública. Então, como eu falei, era uma simplicidade muito grande. A mãe não queria proporcionar uma vida de mentira pra gente. Então a gente conheceu a realidade da vida. Estudou em escola pública, a gente morou num bairro que não era assim, na época era até um bairro legal, depois acabou se tornando um bairro perigoso, meio periférico e tal, mas sempre com muito respeito, assim, com muita educação, com muita, sabe, a sabedoria da minha mãe era muito grande, assim, por exemplo, nem precisar falar o que era certo e o que era errado. De olhar para a mãe, a gente já sabia o que ela estava querendo dizer. Aí quando eu fiz 4 anos de idade, eu tive meningite meningocócica. O que é isso? Não sei. Até hoje, eu sei que é uma meningite, a mais grave entre as meningites, né? Ou seja, um vírus, enfim. E foi um momento muito ruim, muito difícil, porque 4 anos de idade, eu lembro que eu fui internado, fiquei no isolamento, tratando-se de meningite, é uma doença contagiosa, é uma doença que, popularmente falando, para que as pessoas possam entender, ela cozinha o cérebro da pessoa, né? Então a pessoa morre daquilo, ou fica completamente cheia de sequelas, e enfim, graves sequelas, até de cadeira de roda em alguns casos, dessa meningite que eu tive. Então eu fiquei no isolamento, foi terrível. Eu lembro que eu vi a minha mãe por um vidro que tinha nesse hospital infantil. Eu lembro até hoje da dor de cabeça, que era insuportável. Era uma coisa assim que eu gritava, me debatia na cama e as enfermeiras tinham que me segurar, porque era terrível, assim. É uma experiência dolorosa. E eu fiquei 12 dias internado, assim. Chegou um momento que a doença já estava controlada, no entanto, os médicos não davam certeza, assim, da minha sobrevivência. A minha mãe perguntou, ela conta a história, né? Se eu correria o risco de morrer. E o médico disse, olha, não posso garantir nada, porque a meningite é meningite, né? Ou seja, se ele não morrer, ele vai ficar com sequelas, com certeza. Então, uma mãe ouvia isso, e aí a mãe ia para casa, acabava que não conseguia descansar. Ela conta até hoje, todo barulho que ela ouvia dentro de casa, ela tinha a sensação de que alguém estava vindo contar para ela que eu morri. E, enfim, foi uma fase muito difícil. Até o meu pai, que nunca foi de se preocupar muito comigo, na época ficou super preocupado, e eu vi assim a união realmente das pessoas. A minha irmã, por ser muito novinha, não podia entrar. Nessa época eu não tinha o Júnior ainda, porque a meningite eu tive em 93. O Júnior nasceu um ano depois. Graças a Deus eu sobrevivi. Eu sempre digo, vaso ruim não quebra. E eu não sou um vaso ruim, mas eu sou uma pessoa forte, uma pessoa que desde cedo sempre muito guerreiro, sabia que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida e que eu seria alguma coisa na vida. Então eu acho que Deus disse, não, vou trazer ele já não, e também não vou deixar ele ali inválido, com uma sequela, ou seja, quero que ele... Infelizmente eu tive uma sequela da meningite, que foi ter perdido o olfato. Eu não sinto cheiro de nada, e não tenho memória olfativa também, ou seja, não lembro de cheiro nenhum. Isso é terrível, né?
O mais belo dos perfumes eu até posso usar, mas eu não sinto o cheiro dele. Ou seja, eu confio muito nas pessoas quando vão comprar perfume comigo. Se as pessoas falam, tá legal, esse daí tá cheiroso em você, é aquele que eu compro, porque eu não sei que cheiro ele tem. Mas tem uma vantagem, a gente não sente cheiro ruim, né? A gente não sente cheiro, ou seja, às vezes eu vou nos lugares assim que as pessoas falam, pá, que cheiro de sovaco, que cheiro de xixi, que cheiro de cocô. Eu digo, e qual é o cheiro do sovaco? Qual é o cheiro do xixi? Qual é o cheiro do cocô? Onde se torna muito perigoso também, porque às vezes eu esqueço de passar desodorante e sai numa boa, pois eu não sinto o cheiro mesmo. É muito fácil de lidar perto de outras sequelas que a meningite deixa, assim. Então, esse foi um momento muito difícil, assim. Superamos, aliás, mas é uma coisa que traumatizou principalmente a minha mãe, por ela já ter perdido 2 filhos num acidente terrível. E ela não queria perder mais um filho. Mas eu tô aqui, né, inteiro, 30 anos e, enfim, graças a Deus. Não tem outra explicação. É Deus. Como que ainda pode existir, por exemplo, pessoas que não acreditam que Deus existe? Eu sou um privilegiado, eu sou um milagre de Deus. Então, eu tenho pena de quem não acredita, porque isso na minha vida com certeza foi um milagre. Eu estudei numa escola chamada, na época era Escola Básica Municipal Tomás Francisco Garcia, depois se tornou Escola Municipal Tomás Francisco Garcia. E lá eu estudei até a 5ª série, assim, até ir para outras coisas. Eu lembro que eu parei de estudar na 5ª série porque eu comecei a trabalhar, fazer os meus shows, aquela coisa toda. Então, depois eu fui estudar à noite, onde eu fiz o ensino médio e tudo mais. Mas aí eu fiquei nessa escola até a 5ª série. Com 10 anos de idade, a minha mãe e meu pai se separam. A minha mãe descobre que meu pai estava traindo ela. Aliás, eu descobri. A gente já estava desconfiado. Mas eu descobri quem era. Era uma pessoa que frequentava a nossa casa. E aquilo foi terrível, assim. Ali o meu pai perdeu totalmente a confiança que eu tinha nele, que já não era muita. Mas ali acabou toda assim, aquela relação que eu tinha com ele eu achei aquilo imperdoável. Imperdoável por ser com a minha mãe, né? Ela não merecia aquilo. Sempre foi uma mulher tão dedicada, enfim. E a relação dos dois, assim, eles brigavam muito por serem, né? Então, de repente, ele trai ela e eu descubro. Eu acho que foi o pior de tudo. Então, eu imediatamente contei para minha mãe. Eu não poderia não contar para ela ou fazer vista grossa. E ele ficou durante muitos anos com essa pessoa com quem ele traiu minha mãe. Eu lembro que por ordem do juiz, tinha os dias de visita que eu e o Júnior tinha que ir na casa dele. Então ele passava e buscava a gente. Mas eu ia a contragosto. Eu ia contra a minha vontade, porque eu não tinha mais nenhum tipo de afinidade com meu pai. Eu passei muitos anos sem falar com meu pai. Por esse e por outros motivos, assim. Não tinha... eu não senti... Acho que por muito tempo eu não senti mais nada por ele. Eu fiquei tão decepcionado com ele, principalmente com essa atitude. Quando eu via o carinho dele, ou seja, o respeito dele com os filhos da outra, aquilo meio que me chateava, cortava meu coração, assim, de uma criança de 10, 11 anos, né? Porque na minha época eu me considerava criança ainda, porque não tinha internet, essas coisas. Então a gente era mais bobinho na minha época do que as crianças hoje em dia, com 11 anos. Acho que elas já têm mais discernimento das coisas por estarem tão conectadas. E eu não, né? Então eu ia na casa dele, a contragosto, enfim. Quando eu peguei mais uma idade que eu já decidia se eu queria ou não, eu acabei isolando meu pai. Nisso minha mãe se muda, compra outra casa, vai morar mais perto da minha irmã, que também na mesma época se casou e foi morar com o marido, ou seja, foi viver a vida dela. E a partir desse momento, eu isolo meu pai da minha vida. Isso com 15 anos, por aí, e passei muitos anos sem falar com ele. Ao contrário do que algumas pessoas acham que, ele não fala com você porque não te aceita, enfim. Muito pelo contrário, ele sempre me procurou. Ele sempre, depois que surgiram
redes sociais, ele sempre esteve assim me procurando, querendo saber de mim, e eu ia lá, bloqueava ele, eu não queria falar com ele, eu mentia, ou seja, dizia que eu não estava em casa, se ele queria o número do meu telefone, eu dizia não passa, porque eu não vou atender ele, eu vou trocar de número. Fiquei muito tempo, talvez eu me dei esse tempo com o meu pai. Eu não me sentia à vontade de falar com ele, né? Mas assim, nunca perdi o respeito, né? Afinal é meu pai. E a Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe. Então, mas era ele lá, eu cá. Assim, eu sei que meu irmão acabou tendo uns contatos com ele ainda uma época. E agora, mas muito recentemente, ele me procurou, descobriu meu WhatsApp, me procurou. Eu digo, mas sabe de uma, bicho? 30 anos eu tenho. Passou. Se a gente não vem para essa terra para perdoar as pessoas de coração, que sentido faz? Mas eu quero que continue por enquanto assim. Ele lá, eu cá. Acho que vai chegar a hora da gente de repente se encontrar, mas eu acho que ainda não é a hora.